o homem que desafiou tudo. E se tudo o que você acredita foi construído para te controlar, Nietzsche não foi um filósofo comum. Ele não escrevia para agradar, ele escrevia para incomodar, para provocar, para confrontar, para destruir aquilo que você nunca teve coragem de questionar. Ele olhava para o mundo e via algo que a maioria ignora. Pessoas vivendo no automático. Acordam, trabalham, consomem, distraem-se, dormem e repetem isso todos os dias, sem questionar, sem refletir, sem perceber que estão presas a um roteiro que nunca escolheram. Para Nietzsche, isso não era vida, era domesticação. Ele acreditava que a sociedade molda o indivíduo desde cedo, diz o que é certo, diz o que é errado, diz o que você deve querer, diz quem você deve ser. E pouco a pouco você vai aceitando valores que não são seus, desejos que não nasceram em você, medos que foram ensinados. E quando percebe, já está vivendo uma vida que não é sua. Mas o mais perigoso não é isso. O mais perigoso é que você acredita que escolheu. Nietzsche chamava isso de ilusão. A ilusão de liberdade. Você acha que está decidindo, mas está apenas seguindo padrões. Você acha que está vivendo, mas está apenas repetindo. E isso levava a uma pergunta desconfortável. Se você nunca questionou suas crenças, elas são realmente suas ou foram implantadas? Religião, moral, sucesso, felicidade, quantas dessas ideias você realmente analisou? E quantas você simplesmente aceitou porque sempre foi assim? Nietzsche não aceitava isso. Ele não queria que você se encaixasse. Ele queria que você despertasse. Mas despertar tem um preço. Porque no momento em que você começa a questionar, você perde o conforto, perde a segurança, perde as certezas. E isso assusta, porque é muito mais fácil viver dentro de um sistema pronto do que construir o seu próprio. É muito mais fácil seguir do que liderar a própria vida. Mas Nietzsche via isso como fraqueza. Para ele, o verdadeiro problema não era a sociedade, era a falta de coragem do indivíduo. Coragem de pensar por conta própria. Coragem de discordar. Coragem de sair do padrão. Porque pensar de verdade isola. Questionar incomoda. E ser diferente cobra um preço. Mas ainda assim ele acreditava que esse era o único caminho possível para quem quer viver de verdade. Agora pensa com sinceridade. Quantas das suas escolhas são realmente suas? Quantos dos seus sonhos nasceram de você e não da influência dos outros? Quantas vezes você seguiu algo, não porque acreditava, mas porque era mais fácil? Nietzsche não quer te dar respostas. Ele quer te deixar desconfortável. Porque é no desconforto que começa a verdade. E talvez, só talvez, você nunca tenha realmente vivido, apenas seguido até agora. Uma das ideias mais chocantes de Nietzsche foi simples e devastadora. Deus está morto, mas não do jeito que muitos pensam. Ele não estava comemorando, não estava zombando, não estava tentando destruir a fé por puro ataque. Ele estava fazendo um diagnóstico da sociedade. Para Nietzsche, Deus está morto significava algo muito mais profundo. A humanidade deixou de acreditar de verdade. A fé, que antes era o centro da vida, começou a desaparecer. Mas ao mesmo tempo, as pessoas continuavam vivendo como se ela ainda existisse. E isso criou um dos maiores conflitos da história humana. Porque, sem perceber, o mundo perdeu sua base. Perdeu aquilo que dava sentido, direção e propósito. Antes, o certo e o errado vinham de algo maior. Antes, havia um fundamento. Mas quando isso desaparece, o que sobra? O vazio. Um vazio silencioso, mas perigoso. Porque o ser humano não sabe viver sem sentido. E quando esse sentido some, ele tenta preencher de qualquer forma.
prazer, consumo, aprovação, distração, qualquer coisa que impeça você de encarar o silêncio, qualquer coisa que evite aquela pergunta incômoda: por que eu estou vivendo? Nietzsche via isso claramente. Ele percebeu que as pessoas não estavam preparadas para viver sem um guia absoluto. Elas perderam a fé, mas não ganharam consciência. E então começaram a viver de forma superficial, buscando felicidade rápida, evitando dor a qualquer custo, fugindo de qualquer reflexão mais profunda. Mas isso tem um preço, porque quanto mais você foge do vazio, mais ele cresce. E chega um momento em que nada satisfaz, nada preenche, nada faz sentido. E então vem a ansiedade, a confusão, a sensação de estar perdido, mesmo tendo tudo. Nietzsche chamava isso de niilismo, a percepção de que, no fundo, nada tem sentido. E isso pode destruir uma pessoa, ou pode despertar, porque, para Nietzsche, esse vazio não era o fim, era o começo. O começo de algo que poucos têm coragem de fazer: criar o próprio sentido. Se não existe um caminho pronto, você precisa construir o seu. Se não existe uma verdade absoluta, você precisa enfrentar a responsabilidade de viver sem ela. E é aqui que a maioria falha, porque criar sentido exige força, exige decisão, exige responsabilidade. É muito mais fácil voltar para o conforto, voltar para ideias prontas, voltar para padrões, voltar para o que é seguro. Mas Nietzsche rejeitava isso. Para ele, o ser humano precisava encarar o vazio, não fugir dele, porque só quem encara o vazio tem a chance de se tornar algo maior. Agora pensa, você está vivendo com propósito ou apenas preenchendo o tempo? Você realmente sabe por que faz o que faz? Ou só está evitando pensar sobre isso? Porque no fim, o maior perigo não é perder o sentido da vida, é nunca perceber que ele se foi. Nietzsche não via o mundo dividido entre bons e maus. Ele via algo muito mais profundo, uma diferença entre quem vive reagindo e quem vive criando. Para ele, existem dois tipos de pessoas: o homem que se adapta e o homem que se impõe. O primeiro vive de acordo com o que o mundo espera. Ele busca aprovação, evita conflitos, se molda para caber. Ele aprende cedo que, para ser aceito, precisa agradar, precisa seguir regras, precisa não incomodar. E com o tempo, vai perdendo a si mesmo, porque cada vez que você se adapta demais, você abre mão de algo seu. E quando percebe, já não sabe mais quem é. Mas existe o outro tipo, o homem que cria. Esse não aceita valores prontos. Ele questiona, ele confronta, ele decide. Nietzsche chamava isso de força. Não força física, mas força de espírito. A capacidade de olhar para o mundo e não se curvar automaticamente a ele. A capacidade de dizer não quando todos dizem sim. A capacidade de seguir seu próprio caminho, mesmo sem garantia nenhuma. Mas isso não é bonito como parece, porque esse caminho cobra caro. Solidão, porque poucos entendem, poucos acompanham. Julgamento, porque quem foge do padrão incomoda quem vive dentro dele. Rejeição, porque o mundo prefere pessoas previsíveis, pessoas controláveis, pessoas que não questionam. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho, uma mentalidade onde todos pensam parecido, não porque chegaram à mesma conclusão, mas porque nunca questionaram. E essa moral recompensa o fraco, recompensa quem se encaixa, quem obedece, quem não cria problemas, mas penaliza o forte, penaliza quem pensa diferente, quem rompe padrões, quem se posiciona. E é aqui que a maioria recua, porque ser forte não é confortável, não é seguro, não é fácil. Ser forte significa assumir responsabilidade pela própria vida.
significa parar de culpar o mundo, parar de culpar as pessoas, parar de esperar permissão e começar a agir. Mas agir com consciência, agir com intenção, agir com coragem. Agora pensa com sinceridade. Você está vivendo sua própria vida ou está se adaptando para ser aceito? Você toma decisões baseadas no que acredita ou no que os outros vão pensar? Você está criando o seu caminho ou apenas seguindo o fluxo? Porque no fim, Nietzsche não admirava quem se encaixava. Ele admirava quem tinha coragem de se tornar algo único, mesmo que isso significasse caminhar sozinho, mesmo que isso significasse ser incompreendido, mesmo que isso significasse pagar o preço. Porque, para ele, melhor viver uma vida autêntica e difícil do que uma vida confortável que nunca foi realmente sua. Agora imagine isso com calma. E se tudo o que você está vivendo hoje tivesse que ser vivido de novo, exatamente igual, cada escolha, cada erro, cada arrependimento, cada momento que você ignorou ou desperdiçou, tudo, repetindo, de novo, e de novo, e de novo, para sempre. Nietzsche chamou isso de eterno retorno, mas isso não era apenas uma teoria, era um teste. Um teste brutal sobre a forma como você vive. Porque essa ideia revela algo que você talvez esteja evitando. Se a sua vida tivesse que se repetir infinitamente, você aceitaria ou entraria em desespero? Porque, no fundo, essa pergunta expõe a verdade. Expõe se você está vivendo com consciência ou apenas deixando o tempo passar. A maioria das pessoas não vive como se a vida tivesse peso. Vive como se sempre houvesse amanhã. Como se sempre houvesse outra chance. Outro momento. Outra oportunidade. Outro começo. Mas e se não houver? E se cada decisão que você toma agora fosse definitiva? Nietzsche queria que você sentisse isso. O peso da sua própria existência. O peso das suas escolhas. Porque quando você entende que sua vida poderia se repetir eternamente, cada decisão ganha importância. Cada ação importa. Cada momento conta. E aí não dá mais para viver no automático. Não dá mais para adiar. Não dá mais para fingir que não sabe. Agora pensa, quantas vezes você escolheu o caminho mais fácil, sabendo que não era o certo? Quantas vezes deixou de fazer algo importante por medo, preguiça ou insegurança? Quantas vezes você viveu um dia inteiro sem realmente estar presente? Se tudo isso voltasse para você infinitamente, você suportaria? Ou perceberia que está vivendo uma vida que nem você mesmo aprova? Nietzsche não queria te dar conforto. Ele queria te confrontar com uma responsabilidade enorme. Você é responsável pela vida que está construindo. E não existe como fugir disso. Porque no fim, você vai ter que viver com as consequências. Seja uma vez ou para sempre. Mas existe um outro lado nessa ideia. Um lado que poucos percebem. E se você pudesse olhar para a sua vida e dizer: eu viveria tudo isso de novo, sem arrependimentos, sem querer fugir, sem desejar mudar. Isso significaria que você está vivendo de verdade, que está escolhendo com consciência, que está assumindo sua vida. E talvez seja isso que Nietzsche queria. Que você viva de um jeito que não precise fugir da própria história. Agora a pergunta final é simples, mas impossível de ignorar. Se sua vida tivesse que se repetir para sempre, você estaria em paz com isso? Ou faria tudo diferente se tivesse mais uma chance? Depois de destruir suas certezas, questionar seus valores e te confrontar com a responsabilidade da sua própria vida, Nietzsche chega ao ponto mais difícil de todos. Torne-se quem você é. Parece simples, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis que existem. Porque, para se tornar quem você é, você precisa primeiro perceber quem você não é. E isso dói. Dói perceber que muitas das suas escolhas não foram suas.
Dói perceber que você viveu tentando agradar. Dói perceber que você se moldou para ser aceito. Você criou versões de si mesmo. Versões para agradar. Versões para se encaixar. Versões para evitar rejeição. E com o tempo, essas versões começaram a parecer reais, mas não são. São máscaras. E Nietzsche queria que você tivesse coragem de tirar todas elas, sem medo do que vai sobrar, sem medo do julgamento, sem medo da solidão. Porque só existe uma forma de se tornar quem você realmente é. Confronto. Confronto com suas próprias mentiras. Confronto com suas limitações. Confronto com tudo aquilo que você evitou por anos. E isso exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar a si mesmo. Porque é muito mais fácil apontar erros nos outros do que olhar para dentro. Muito mais fácil culpar o mundo do que assumir responsabilidade. Mas Nietzsche não aceitava desculpas. Para ele, a vida não é algo que acontece com você. É algo que você constrói. A cada decisão, a cada atitude, a cada momento em que você escolhe agir ou fugir. E aqui está a parte mais desconfortável. Você já está se tornando alguém. A questão é, você está se tornando quem você quer ser? Ou apenas o resultado das circunstâncias? Porque no fim, ninguém escapa disso. Ou você cria a si mesmo, ou será criado pelo mundo. E o mundo não está preocupado com quem você realmente é. Ele quer que você funcione, que se encaixe, que não questione. Mas Nietzsche queria o oposto. Ele queria indivíduos, pessoas que assumem o controle da própria vida, que não vivem de acordo com expectativas, que não se escondem atrás de desculpas. Mas isso tem um preço. Você pode perder pessoas, pode ser incompreendido, pode ser julgado. Porque quando você começa a ser verdadeiro, você deixa de ser conveniente para os outros. E nem todo mundo está preparado para isso. Agora pensa com sinceridade. Se você parasse de tentar agradar, se parasse de seguir padrões, se parasse de ter medo de julgamento, quem você seria? O que você faria diferente? O que você mudaria hoje? Porque a verdade é simples e difícil de aceitar. Você já sabe. Sabe o que precisa mudar. Sabe o que precisa abandonar. Sabe o que está te impedindo de crescer. Mas continua adiando. Continua esperando o momento certo. Continua dizendo que ainda não é a hora. Mas e se nunca for? E se a única coisa que falta é a decisão? Nietzsche não vai decidir por você. Ele não vai te dar um caminho pronto. Ele só vai te deixar com essa responsabilidade. Se tornar quem você é ou continuar sendo aquilo que o mundo fez de você. E no fim, não existe meio termo. Ou você vive de verdade, ou apenas passa pela vida sem nunca ter sido quem poderia.